Olá, tudo bem? Meu nome é Rebeca Silva Caroz, faço parte do PIBIC Fundação Araucária Oeste. Estou aqui hoje para apresentar o trabalho com o qual tem o título Conservação pós-colheita de tomate revestido com biofilme produzido à base de proteína de folha de batata doce. Tendo então como coautora Diane Machio de Souza e como professora orientadora a professora doutora Silvia Renata Machado Coelho. Então, nós temos que o tomate tem um importante papel na economia brasileira, principalmente devido à sua importância cultural, uma vez que ele tem um papel muito importante na mesa do consumidor e na mesa do brasileiro. Devido a esse fator, então, ele tem uma perspectiva econômica muito importante e, por isso, o processo de comercialização busca se manter as suas características sensoriais. Porque nós, como consumidores de tomate, nós desejamos então que o produto chegue à nossa mesa de uma forma boa, adequada e da mesma maneira que ele mantenha as suas características então naturais, sensoriais. Para que isso ocorra, a gente precisa efetivamente de um armazenamento eficiente. O que isso quer dizer? A partir do momento que o tomate ele é colhido no campo, até ele chegar à mesa do consumidor final, ele vai manter essas características, ele vai manter a sua qualidade. E isso é o objetivo que a gente tem no processo de armazenamento eficiente. Através disso, a gente vai buscar meios que visam maior tempo de prateleira e, consequentemente, uma maior conservação. Ou seja, ter um produto de qualidade e que ele possa durar mais tempo na prateleira, na mesa do consumidor. Então, ele vai ter um ganho também econômico melhor. Para isso, a gente tem como alternativa, para acelerar esse processo e auxiliar nesse processo, o revestimento comestível é a base da proteína da folha da batata doce. Com isso, quais foram os nossos objetivos com esse trabalho? Foi avaliar a utilização de proteína da folha da batata doce na produção de revestimento comestível para preservação pós-colheita do tomate, produzir revestimento comestível, então a base da folha, avaliar a perda de massa dos tomates, avaliar a cor durante o uso do revestimento comestível ao longo, então, de 15 dias. Para isso, primeiramente, a gente vai fazer o processo de extração de proteína. Para isso, a gente fez a colheita das folhas, as quais foram moídas, secas, homogeneizadas. Elevamos o seu pH e submetemos a banho de ultrassom durante 60 minutos, o qual ele faz o processo de aceleração da quebra das partículas para que a extração da proteína seja mais eficiente. A gente, então, em seguida, a gente filtrou e alterou o pH e submeteu à centrífuga. Depois desse processo, a parte sólida que sobrou então do processo de centrifugação, a gente liofilizou, permitindo então que a gente tivesse produzido o nosso concentrado proteico. Para isso, então, a gente realizou o trabalho de 4 tipos de formulações diferentes para o nosso revestimento, ou biofilme. Então, a gente teve 4 formulações. A primeira é a base de alginato e glicerol. A segunda formulação é alginato de sódio, proteína e glicerol. Terceira formulação, pectina e glicerol. E quarta formulação, pectina, proteína e glicerol. Depois de produzido, então, os revestimentos, conforme essas 4 formulações, então a gente vai aplicar eles no tomate. Primeiro nós temos os tomates, eles estavam nessa coloração de coloração grau 3, a qual que daí ele tem essa coloração esverdeada, o qual eles foram higienizados e limpos, e separados 5 tomates para cada tipo de revestimento. Então, com isso seriam 20 tomates, mais 5 tomates para 2 tipos de controle diferentes. Então, a gente tinha 5 tomates de controle sem tratamento nenhum e 5 tomates de controle com o fungo alternado. Então, assim, depois que a gente fez a higienização de todos os tomates, a gente submeteu eles, cada 5 tomates, que seriam as amostras de cada tratamento, a gente submeteu 1 minuto cada tomate submerso no revestimento. Então, aqui esse revestimento destacado, ele tem proteína, e esse revestimento não tem proteína. A gente pode já ver uma coloração diferenciada. Depois que eles ficaram submersos 1 minuto em cada revestimento, com base no seu tipo, né, cada amostra de revestimento, eles foram secos e aí em seguida eles sofreram uma perfuração, a qual permitiu então que a gente posteriormente aplicasse o fungo alternário. O fungo alternário a gente aplicou para que a gente pudesse submeter o tomate à sua pior condição, que é o fungo alternário que causa degradação no tomate. E em seguida pipetamos então essa homogenização do fungo em todos os tomates.
E aí, o que eu estava comentando antes, os tomates de controle eles possuem um fungo alternário, e os tomates de controle sem não possuem nenhum tipo de revestimento e nenhum fungo alternário, né? E aí, cada tratamento, né, cada revestimento possui fungo alternário e seu respectivo tratamento. Aqui, como resultados, a gente tem o resultado da perda de massa. Analisados, então, durante 15 dias, os tomates eles foram pesados em balança analítica durante esses 15 dias para acompanhar a sua perda de massa. A gente conseguiu observar que o tratamento com alginato, como vocês podem ver no gráfico, foi o que perdeu mais massa durante esses 15 dias. Então, ele teve um efeito que a gente não desejaria, né? E, em contrapartida, todos os outros tratamentos tiveram valores bem semelhantes. Mas o que a gente pode ver é que, ao longo do tempo, essa perda de massa ela realmente vai aumentando. Então, a perda de massa ela é um indicativo se teve uma boa conservação ou não. E a gente teve Couto 2015, ele achou uma redução de 2% da perda de massa com a utilização de revestimento à base de alginato, quando aplicado em pimentão. Então, a gente pode ver que o alginato ele é uma opção, uma alternativa. Tanto é que o alginato com a proteína teve efeitos muito bons, bem semelhantes aos demais. E Santos 2016 encontrou valores bem semelhantes aos nossos em relação à perda de massa, de cerca de 8%. A cor, então, para a gente é outro indicativo muito importante. Primeiramente, porque para a aceitação de novos produtos, a cor é um fator importante, mas também porque ele é um indicativo se houve uma maturação ou não durante esse processo, durante esses 15 dias que a gente estudou. A gente consegue observar, primeiramente, que o tratamento com alginato e alginato com proteína foram os que tiveram a coloração mais esverdeada ao longo do tempo. Então, em relação aos demais, né, a gente está ali, conforme a flechinha indica, esses dois tratamentos são de alginato e alginato com proteína. Eles foram os que obtiveram menores valores e alterações ao longo do tempo em relação à coloração. Então, eles se mantiveram mais esverdeados ao longo do tempo. Em relação, em contrapartida, o tratamento com pectina e pectina com proteína foram os que mais tiveram uma coloração avermelhada ao longo do tempo. Então, foi um indicativo de que ocorreu maior maturação ao longo desse tempo. Isso pode ser um fator, teve uma reação ali adversa em relação à pectina e à proteína que acelerou o processo de maturação. Então, a cor, o fator A e o fator B, são indicativos da escala de maturação para o tomate, a qual, então, o vermelho e verde representa o A e o amarelo e azul o B. Então, valores mais positivos, indicativos de mais amarelado e negativos mais esverdeados. Aqui vocês podem ver, então, como o tomate se apresentou controle com e controle sem no primeiro dia de análise, então no dia 1, e como o tomate, esses de controle com e controle sem, como eles reagiram depois de 15 dias. Então, a gente pode observar bem claramente que a coloração foi a maior diferença desse processo. E aqui a gente tem os tomates também no primeiro dia, mas esses aqui são os tomates com revestimento. Então, a gente tem um revestimento de alginato, pectina com proteína e alginato com proteína. Então, a gente pode observar que ao longo do tempo, ele realmente teve menores efeitos de alteração de coloração, o tratamento com alginato, em relação ao tratamento com pectina, que a gente pode observar que a coloração é bem mais avermelhada do que o tratamento com alginato. Se a gente for analisar, ele é até mais avermelhado que os tomates de controle, que a gente conseguiu observar também ao longo de todo o processo. Então, como conclusão, a gente pode concluir que o tratamento com alginato e alginato com proteína tiveram os melhores efeitos quanto à diminuição do aceleramento de maturação dos frutos. O efeito da pectina foi adverso comparado ao tratamento com alginato em relação à maturação, e os tratamentos contra a perda de massa não apresentaram tanta eficácia. Então, foi isso que a gente conseguiu observar ao longo do processo. E como agradecimentos, eu queria agradecer à Fundação Araucária pelo apoio por meio da linha de concessão de bolsas de iniciação científica, da categoria PIBIC Fundação Araucária Unioeste, e a todos aqui presentes. Muito obrigada.